ao texto bíblico, somente o verso 4, diz assim: Jó escreveu assim: quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Ninguém. Então eu queria ler noutra tradução também. Pode mudar? Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Mais uma tradução. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Ninguém. Pode tomar o seu assento. Eu vou ler nessa tradução aqui, que é a NVT, nova versão transformadora. Está dito assim: quem pode extrair pureza de algo impuro? Ninguém. Humanamente falando, ninguém. Mas existe um ser que tem esse poder. Há um ser chamado soberano que tem esse poder, que tem o poder de transformar maldição em bênção. O seu nome é Yahvé, Jesus, e Ele pode tirar algo puro daquilo que é impuro, porque Ele tem um poder transformador. Porque todos nós nascemos do pecado. A maioria de nós não nasceu num berço cristão. Vivemos uma vida de pecado, uma vida separada, afastada de Deus. Éramos impuros. Éramos impuros. Essa palavra impuro lembra muito a Bíblia no Novo Testamento, lá quando, aquelas pessoas acometidas de uma doença chamada lepra, quando alguém se aproximava, eles tinham que dizer impuro, impuro, para que não se aproximassem deles, porque eles estavam leprosos. Mas nós vimos, por exemplo, um texto em que 10 deles são purificados por Jesus. Purificados por Jesus. Eles eram totalmente impuros e Jesus os purificou. Sabe que a lepra, ela prefigura o pecado. O pecado nos faz impuros. E só quem tem poder de purificar alguém do pecado é Cristo, é Jesus. Então, humanamente falando, ninguém pode tornar algo impuro, puro. Só quem tem esse poder, só quem pode executar essa façanha é Cristo. Louvamos o seu nome. Louvemos o seu nome. Seja louvado, Pai, no nome de Jesus. Ok? E para a gente poder continuar aqui, você entendeu então o primeiro verso? Quem pode tirar algo puro de algo impuro? Ninguém, humanamente falando. João capítulo 3, já ministrado aqui tantas vezes, mas a cada vez que a gente ministra, sempre tem algo mais em que Deus vai falar conosco. Sempre tem alguma coisa a mais no mesmo texto, já ministrado tantas vezes. João capítulo 3. João capítulo 3. Verso 3. Jesus tendo uma conversa com Nicodemos, Nicodemos questionando a Jesus e Jesus respondendo. Aí Jesus diz assim: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, a condição para alguém herdar a vida eterna é nascer de novo. A condição para alguém entrar no reino de Deus é nascer de novo. Se não nascer de novo, não há como entrar no reino de Deus. Aí vem a pergunta, do Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Veja que esta é a questão humana. Quem pode tornar algo impuro em pureza? É impossível. Você vê, humanamente falando, o Nicodemos já falou assim: como assim nascer de novo, sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre da mãe e nascer de novo? Isso é um homem natural. Essa é a natureza humana, essa é a sabedoria humana.
Não há como alguém nascer de novo. Existe um ditado, né? Quando alguém escapou da morte, por exemplo, né? Quase foi, por um triz não foi atropelado. Aí alguém diz, esse nasceu de novo. Mas é apenas um dizer. Ele não nasceu de novo. Ele escapou da morte. É diferente. Embora cabe bem a frase, nossa, nasci de novo. Quase que eu morro, né? Cabe bem a frase, mas não nasceu de novo. Então, humanamente falando, isso é impossível. Não existe como. Entenderam? E essa era a compreensão de Nicodemos, um homem natural. Natural. Ele não conhecia as profundezas de Deus, ele não conhecia, né, a questão espiritual, ele conhecia muito bem a letra. Ele era muito bom na letra, porque afinal de contas, ele era um dos doutores da lei, no farisaísmo. Conhecia bem o Velho Testamento, mas não o espiritual. Sabe que os fariseus não puderam ser salvos porque não abriram o seu coração para crer no espiritual que era pregado por Jesus. Por não crerem no espiritual, eles não puderam entrar no reino de Deus. Não entraram, com exceção de Nicodemos e alguns que se converteram. Percebe? Então essa é a condição natural. Não tem como tirar algo puro de algo impuro. Essa é a condição natural. Para isso acontecer, algo extraordinariamente espiritual precisa ocorrer. E Jesus disse aqui na sequência, no verso 5, né? Digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Sabe o que isso significa? Purificação espiritual. Precisa ser purificado. E só quem tem o poder de purificar é o Espírito Santo. É uma purificação espiritual que precisa acontecer. E Nicodemos não compreendia. E aí Jesus diz mais no 6, o que nasce da carne é carne, ou seja, aquilo que é natural, permanece natural. O que é natural, permanece natural. A não ser que haja um mover espiritual para mudar essa situação. Entenderam? Então, o que nasce da carne é carne. E interessante aqui na NVT, para trazer um melhor entendimento assim do que nasce da carne é carne. Eu vou ler aqui nessa tradução, que eu achei bem interessante, porque simplifica bastante. Simplifica bem para uma melhor compreensão. 3:6. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana. O que é nascido da carne é carne. Ou seja, o que nasceu da carne é carne. O que nasce da carne é carne. E aí diz na NVT, os seres humanos podem gerar apenas vida humana. Não tem como um ser humano conseguir fazer algo espiritual na vida de outro alguém, porque ele é humano. Ele é humano. Mas o Espírito dá luz, vida espiritual. É o texto da NVT. Mas o Espírito Santo, ele dá a luz, ele gera vida espiritual. Entendeu? E quando é que isso acontece? Quando se crê. Quando se crê. Quando se dá ouvidos. Aí o Espírito Santo encontra liberdade para gerar vida espiritual. Amém? Glória a Deus. Muito bem. E só existe uma maneira, não tem outra. Os seres humanos no mundo, né, as pessoas que não querem mudar de vida, as pessoas que não querem, né, se consertar, o desonesto que não quer se tornar uma pessoa honesta, o mentiroso que não quer parar de mentir, o ladrão que não quer parar de roubar, o traficante que não quer parar de traficar drogas, e assim por diante, eles ouvem essa palavra, lhes é pregado, mas não dão ouvidos. Então eles buscam outras maneiras, porque no fim, todo ser humano quer viver para sempre, ou não? No fim, todo ser humano quer viver para sempre. Então eles buscam, cada um busca a sua própria maneira de alcançar essa vida eterna. E aí buscam, né, no espiritismo, no budismo, no hinduísmo, no shintoísmo, no islamismo, né, fazendo boas obras, procurando, né,
de alguma maneira, encontrar a vida eterna futuramente. Mas tudo isso é obra de engano. É uma obra do engano criada pelo próprio diabo. O homem buscar o seu próprio meio de se voltar para Deus, né? O homem buscar o seu próprio meio de alcançar salvação. Tudo isso é obra de engano. Não é possível alcançar salvação de outra maneira, a não ser por essa aqui, exposta por Cristo Jesus. Precisa nascer de novo. E como é que se nasce de novo? Da água e do Espírito. Precisa de uma purificação espiritual. E o que é que deve acontecer para que haja esse processo? O homem precisa crer no único ser que tem o poder para dar a vida eterna, que é Jesus Cristo. Em Atos, no capítulo 4 e no verso 12, Atos, capítulo 4, verso 12, está dito: não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Somente por Jesus Cristo. Não tem outra maneira de salvação. Talvez às vezes você se questione, talvez às vezes você questione alguém, diga assim: mas será que Deus não vai ter misericórdia daquela pessoa que não teve tempo para se arrepender? A pergunta é: será que alguém não teve tempo para se arrepender? Será mesmo que um ser humano não teve tempo para se arrepender? Ah, mas há muitos seres humanos que morreram sem ouvir falar de Jesus. Concordo. Mas isso seria então uma justificativa para Deus ter misericórdia e salvar essa vida? Infelizmente não. Percebe a sua responsabilidade como cristão? Não omitir Jesus Cristo para ninguém. Em Isaías, há um texto em que Deus fala a Isaías: se eu mandar você falar a alguém sobre mim, estou falando nas minhas palavras, e você não falar, e aquele tal morrer, eu vou requerer o sangue dele das tuas mãos. Agora, se você falar o que eu mandei falar, e você tiver dito, e ainda assim ele não se arrepender e morrer, você está livre do sangue dessa pessoa. Percebe a responsabilidade que nós temos de vivermos uma vida como verdadeiramente autênticos cristãos, dando bom testemunho, vivendo de maneira exemplar e abrindo a boca e falando do amor de Jesus? Percebe a responsabilidade? Por quê? Porque sim, certamente muitas pessoas em todas as gerações morreram sem ouvir falar de Jesus. Mas agora a pergunta é: será que essas pessoas, elas não tiveram a oportunidade? O que você acha? Será que essas pessoas não tiveram a oportunidade? O que eu vou falar é espiritual, né? A forma que eu vou colocar aqui é uma forma espiritual. Tem que ser muito espiritual para poder aceitar o que eu vou falar. Tem que ser espiritual para aceitar o que vai ser dito agora. Mas imagine uma aldeia indígena num local de difícil acesso. Imagine uma aldeia indígena aonde não se chega nem por ar, avião, nem por terra, nem por água, barcos. Como pregar o evangelho para essas pessoas? Como pregar o evangelho para essas pessoas? Todos vão morrer sem Jesus, então estão condenados. Porque o indígena, ele, por ignorância, ele olha para os céus e ele entende que existe alguma coisa, existe uma divindade ou mais. Então eles acabam, criando suas próprias maneiras de adoração, e por isso não são salvos. E agora vem a parte espiritual. Mas se um indígena que não pode ser alcançado pela pregação do evangelho,
olhar para o céu, olhar para tudo que está criado, e no seu coração declarar: existe um ser soberano que fez todas essas coisas. Existe um Deus verdadeiro, que criou tudo. É totalmente possível o que eu estou falando, e isso acontece. Isso acontece. Em Romanos, no capítulo 1, por exemplo, eu tenho base para o que eu estou dizendo. No capítulo 1 de Romanos, deixa eu encontrar o verso. Eu vou pegar de alguns versos aqui para chegar onde eu quero, tá? Deixa eu pegar aqui, verso 16 em diante. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela justiça. Pois o que de Deus se pode conhecer, esse é o verso, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Preste atenção, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Percebeu? Aí vem, uma iluminação. Então, mesmo que o homem, ele não tenha ouvido falar de Jesus, e viveu sua vida normalmente, fazendo mal, praticando o pecado, está debaixo do pecado, e morreu, ele morreu sem salvação. Por quê? Porque o texto aqui declara que Deus é visível nas coisas criadas. Deus é visível. Então, cada ser humano no mundo tem a oportunidade de se arrepender, mesmo sem a pregação do Evangelho. Não que o Evangelho é fato, precisa ser pregado, tem que ser pregado. Mas existem situações onde a pessoa não vai ouvir, não teve como ouvir, não houve uma forma, não houve uma oportunidade de ouvir falar de Jesus. Então ela tem que olhar para o céu, ela tem que olhar para as coisas criadas e entender por si: existe um Deus soberano. E se essa pessoa, aí vem a parte mais profunda, e se essa pessoa, no caso indígena, olhou e disse: há um Deus soberano, existe um Criador de todas essas coisas, eu acredito nisso, não é possível tudo isso ter existido do nada, do acaso. Sabe o que acontece? Deus levanta um pregador para ir até essa pessoa. O que eu estou falando para você pode ser loucura para o homem natural, para mim não é loucura. Deus levanta um pregador para levar o Evangelho a essa pessoa, nem que tenha que ser um anjo, porque não chega lá de barco, não chega lá de avião, não chega lá por terra. Mas o anjo não tem problema, ele tem asas, então ele vai lá, ele se materializa um ser humano e prega, porque aquela pessoa creu, aquela pessoa está ansiando por Deus, ela está com sede de Deus, então Deus tem esse poder. Onde eu tiro base para isso? Olha, eu tiro base em Atos capítulo 8, Atos capítulo 8, verso 26 em diante. Atos 8, 26 em diante. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera de Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado na carruagem, lia o livro do profeta Isaías.
E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha ao matadouro, Isaías 53, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Percebe que ele tinha as Escrituras, mas não tinha lhe sido anunciado, mas ele tinha ansiedade. Ele fala: peraí, tem alguma coisa aqui que eu não estou entendendo, tem alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo compreender, mas é algo poderoso. Ele está sentindo isso no coração, e Deus sabia disso. Deus conhece o coração humano, ele sabia disso. Então o que ele fez? Ele pegou Filipe e mandou ele ir até o eunuco. Aí o que acontece? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Mas ainda não é uma base tão forte, né, para dizer que Deus pode mandar um anjo, levar um anjo, materializar um anjo, ou até mesmo um ser humano cristão, temente. Deus pode de alguma maneira pegar ele e levar ele até aquela pessoa, até aquele indígena lá. Ele pode, porque ele fez isso aqui com Filipe, ó. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor fez o quê? Você pode ler? Leia lá comigo. O Espírito do Senhor, está muito fraco isso aí, não está parecendo que é uma igreja que crê. Vamos lá, você crê. O Espírito do Senhor, amém? E aí diz: o eunuco não o viu mais, e cheio de alegria seguiu o seu caminho. O que aconteceu? Filipe foi transladado. Por que será que Filipe foi transladado? Porque certamente, a Bíblia não conta, mas eu posso conjecturar aqui, eu posso imaginar, que ele foi arrebatado, ele foi transladado para um lugar, porque havia uma urgência imediata de Filipe estar em algum outro lugar, e não haveria tempo para ele chegar lá. Por isso transladado, por isso arrebatado, levado para outro lugar, de uma maneira totalmente espiritual. Totalmente espiritual. Saiba que na ciência, a tecnologia está tão avançada, que os homens estão quase conseguindo teletransportar um ser humano daqui para qualquer outro lugar no planeta. Os seres humanos estão quase alcançando, né, esta dádiva, porque é uma dádiva de Deus isso. Se ele conseguir, foi porque Deus permitiu, porque é possível. É possível. Aquilo que muitas vezes você vê em ficção, né, em ficção científica, por exemplo, no filme Os Vingadores lá, onde eles entram numa máquina lá, e eles se vestem com uma roupa protetora, e eles, quando liga a máquina, eles são teletransportados para o passado, né? Essas coisas não vêm do nada. Pode não acontecer, eu não acredito que se volte ao passado, que se vá ao futuro, só Deus tem esse poder. Mas poder ser teletransportado de um lugar a outro, no tempo presente, a ciência tecnológica declara que há possibilidades, que isso pode. Eles já fizeram isso com objetos. Entendeu? Por que eles estão chegando a isso? Porque Deus está permitindo. Deus já tem esse poder desde a eternidade. Ele já tem esse poder desde a eternidade. Então você compreendeu a questão daquele que morre sem salvação? Irmãos, teve a oportunidade de olhar e crer, para que Deus pudesse suscitar alguém para levar a palavra. Deus está fazendo isso nos lugares onde o Evangelho não consegue chegar por falta de recursos.
Agora, isso não alivia a nossa responsabilidade, porque nós estamos num país totalmente livre, nós estamos num país onde você pode chegar a qualquer lugar, de carro, de avião, de helicóptero, de barco, de bicicleta, de motoneta, você tem acesso a todos os lugares. Então não se alivia para nós temos como ir e falar: ide e pregai o Evangelho, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, será salvo. Amém? Percebeu? Não tem outra maneira, é Jesus ou Jesus, não tem outro jeito, é Jesus ou Jesus. Eu me lembro de um filme que eu assisti, um filme cristão, antigo, tanto que a imagem é bem antiga, aquela, não vou lembrar o nome do filme, se alguém lembrar enquanto eu falo, pode falar. Um menino é filho de uma família pobre, e o pai dele é um homem muito mau, beberrão, que maltrata a esposa, maltrata ele. E esse menino, ele, na sua simplicidade, porque ele vai com a mãe à igreja, ele ora a Deus com sua simplicidade e sinceridade, e pede a Deus que envie alguém que convença seu pai de que Cristo Jesus é o Salvador de sua alma e pode salvá-lo. Quando aquele menino faz a oração, ao término da oração, no filme, um homem em outro país, num país africano, ele se levanta assustado, né, na sua madrugada de sono, ele se levanta e ele entendeu que era um chamado de Deus, e ele disse para Deus: eis-me aqui. Aí o Senhor dá a direção para ele vir até aquele país e se achegar àquela cidade, aquele bairro, aquela igreja onde o menininho congregava. E aquele homem é usado por Deus para pregar o Evangelho ao pai daquele menino, e aquele homem trabalha no pai daquele menino, e o Espírito Santo o convence, e ele se converte a Jesus. Olha o poder de uma oração sincera, feita a Deus. Então percebe, não há como alguém dizer, não há como ser salvo. Todos têm a oportunidade, todos os seres humanos desta vida têm oportunidade para serem salvos. O Evangelho já chegou praticamente no mundo inteiro, mas existem tantas pessoas que ainda não ouviram, mas elas podem crer que há um Deus único e verdadeiro, e elas podem declarar, e se o fizerem, Deus suscita alguém para falar de Jesus para ela. De alguma maneira vai chegar lá, e ele vai ouvir, ou num rádio, ou numa TV, ou alguém passando pela rua, ou alguém indo até ele, o nome de Jesus vai ser falado, então todos têm a oportunidade. Mas tanta gente já morreu sem ouvir falar de Jesus. Sim, mas teve a oportunidade para fazer o que é certo, e para olhar para os céus, porque a Bíblia diz aqui que os homens são indesculpáveis. Dizer que não há Deus, dizer que não existe Deus, dizer que um pedaço de pedra é Deus, dizer que um pedaço de madeira é Deus, que um pedaço de ouro é Deus, os homens são indesculpáveis, Paulo está dizendo. Se eles não creem pela palavra, eles vão crer pelo que está criado. Não há como não acreditar em Deus. Qualquer ser humano no planeta, há no coração dele uma percepção de que há Deus. Salomão escreveu isso, que Deus deixou no coração do homem essa percepção de que existe vida eterna. Um anseio está no coração de qualquer homem no mundo, de que não é morreu e acabou, existe algo mais, existe algo depois dessa vida. Está no coração de cada ser humano desse planeta. Então veja que começa por aí, a oportunidade que ele tem de crer. E quando a palavra vem até ele, o Espírito Santo o convence. E se ele abre o seu coração, ele se converte. E o Espírito Santo penetra e faz morada e regenera, e então ele nasce de novo. A pessoa que quer viver pelo seu próprio entendimento, ela não vai conseguir nascer de novo. Ele precisa ansiar por Deus, ele precisa dar ouvidos à pregação. Só assim será possível ele crer para ser regenerado, ou seja, gerado de novo.
por Cristo Jesus, por crer em Cristo Jesus. Você compreendeu? Amém? Tem um texto de Ezequiel muito fantástico assim, né? Ezequiel 11. Ezequiel de número 11. Ezequiel 11, verso 19. Encontrou aí? Olha só o que diz esse texto: darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos, e serão cuidadosos em obedecer as minhas leis. Eles serão meu povo, e eu serei seu Deus. Pode mudar a tradução aqui para nós? Desde o verso 19 novamente. E lhes darei um só coração, porque a igreja é o quê? O corpo de Cristo. Então ela tem um coração. É um corpo, é só um corpo. Então ela tem um coração dado por Deus. Entendeu? E um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os cumpram, e eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Aleluia. O título da mensagem é: o que é nascido de Deus, tá? Eu não falei no começo. O que é nascido de Deus. Guarda aí, coloca aí para depois a gente espalhar pela internet essa mensagem, no nome de Jesus. Ou seja, só tem uma forma de nós sermos salvos, só tem uma forma de nós entrarmos no reino de Deus, e essa única forma é Jesus, e que tem o poder de tirar, de tornar puro algo impuro, é este Deus maravilhoso. Então não importa qual seja a qualidade desse ser humano, não importa qual seja a qualidade desse ser humano que ainda não tem a Cristo. Ele pode ser uma pessoa má, pode ser uma prostituta, pode ser um ladrão, um salteador, um roubador, ele pode ser um mentiroso, ele pode ser, né, até mesmo um homossexual, ele pode ser o que for. Deus tem o poder de purificar essa vida. Ele tem o poder de purificar essa vida. Se Deus está dando resposta para alguém aqui, sobre questionar alguém da família, ou sei lá, um amigo, tá, a sua resposta está aí de Deus. Deus tem o poder de transformar essa vida. Ele tem como fazer. Então não pare de orar, não pare de clamar. Deus gosta de crente que fica batendo na porta lá do céu o tempo todo. Deus gosta de crente que fica insistindo com Ele. Deus se agrada de crente assim. Mas a gente ora e nada acontece. A gente fala: não adianta, não vou orar mais para essa pessoa, esse aí é um caso perdido, já era, isso aí não tem como mudar. Tem como mudar sim, porque nós servimos ao Deus dos impossíveis. Nós servimos um Deus que traz à existência aquilo que ainda nem existe, nunca existiu. Nós temos um Deus que pode fazer isso. Então nós não podemos desistir. Intensifique as suas orações por essa pessoa. Intensifique as suas orações por essa pessoa. Me fez lembrar, eu falei de manhã aqui na escola bíblica. Vocês viram a notícia sobre o Papa, não? Leão XIV? Todo mundo aqui viu? Muita gente não deve ter visto, né? Mas o Papa Leão XIV, ele... O quê? Eu falei Isaías, gente? É Ezequiel. Não tinha falado Ezequiel? Ah, obrigado, pastor. Tá, então nós vamos colocar aqui, obrigado. O Papa assinou um decreto
declarando o seguinte: Maria não é corredentora, só Jesus salva o mundo. Isso é fantástico. Isso dá mais argumento para você pregar para o católico. Isso é um argumento poderosíssimo para você falar para o católico: olha aí, olha, o Papa, o líder maior do catolicismo, reconheceu que Maria não salva, ela não tem poder de salvar, ela não tem poder de interceder, não há, porque ela não é corredentora, só Jesus Cristo salva o homem, só Jesus. Então isso é um reforço que você recebe para você pregar. O Papa está ajudando nós aí, ó, ele reconheceu. Só que eu vi na matéria que os 2 papas anteriores também reconheciam, mas não tinham coragem de assinar um decreto assim. Nem Bento XVI, nem João Paulo II tiveram coragem para isso. Eles criam assim, mas não tinham coragem. Pois Leão XIV teve coragem. Louvado seja Deus por isso. Tudo bem que isso caminha para o Apocalipse, isso está indo em direção ao Apocalipse, mas glória a Deus que ele reconheceu isso. Só Jesus salva. Ele compreendeu, ele sabe, ele conhece a Bíblia. Atos 4:12, não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, só Jesus salva. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ser salvo se não for através de Jesus. Glória a Deus por isso, amém? Então agora vamos lá, para essa parte final da nossa mensagem. Nós vimos que só há uma forma de entrar no reino dos céus: nascendo de novo. Ou seja, está provado que Deus tem esse poder de tornar puro o que é impuro. Está provado. Só há uma única maneira e não há outra para entrar nesse reino, e essa maneira é através de Jesus Cristo. E Ele continua trabalhando e convertendo corações e fazendo pessoas chegar ao novo nascimento. O Espírito Santo tem dado à luz o nascimento espiritual na vida de muitos nesse mundo, e vai continuar fazendo até o dia de Cristo, ok? Quando se crê, é onde Deus vai operar a transformação. Quando se crê, é onde Deus vai operar o impossível. Deus não vai fazer a obra impossível na vida de uma pessoa que não quer acreditar. Deus não vai operar. Ele pode fazer, mas Ele não vai fazer. Por quê? Porque Deus respeita o livre-arbítrio que Ele mesmo deu ao homem. Foi dado ao homem o poder de escolher o que ele quer para ele. Foi dado ao homem. Lembra que Elias falou assim, depois que desceu o fogo do céu e queimou aquele altar, ele disse: escolham hoje a quem vocês devem servir. Se Baal é Deus, sirvam-no. Mas se Yahvé é Deus, sirvam. Ainda deu a eles o poder de escolher. E muitos, diz a palavra lá, que muitos passaram a seguir a Deus, Yahvé. Quando viram o que aconteceu, passaram a crer em Deus. Então Deus, Ele não vai interferir o livre-arbítrio do homem. Ele não vai interferir. O homem é quem tem que escolher. A palavra está sendo pregada, está sendo anunciada. Deus mesmo se anuncia através de tudo que está criado, para que o homem entenda que existe um Deus. Então aí, a partir daí, ele tem que fazer a sua escolha. E se ele escolher por Deus, se ele fizer a escolha de crer na pregação do Evangelho, que é loucura para os que não creem, se ele crê nessa pregação doida, louca, um homem morreu crucificado, mas o que aconteceu ali foi salvação para quem crê. Que doideira, que loucura. O judeu não aceita isso, porque o judeu, ele espera que o Messias seja alguém grande, seja um rei, seja alguém que tire, né, o seu povo da opressão dos governantes dessa terra, né? Então para eles é uma loucura, e para o grego é algo indiscutível. Imagina Jesus, um homem comum, morrer numa cruz para dizer, não, eles preferem ir para o lado do debate, da intelectualidade. Vamos estudar mais a nossa filosofia e entender que se chega à salvação assim, ou assado, entendeu? Ou seja, para o homem natural é loucura essa pregação, é loucura. Mas para aquele que dá ouvidos, que se interessa,
e que começa a acreditar, o poder de Deus opera. O impossível acontece. O impossível acontece. Em Marcos 9, no capítulo 9, no verso 17, Marcos 9, 17, olha só, um acontecimento que nos ilustra o poder da transformação quando se crê. Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes, olha só, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E aí Jesus olha para ele e fala: se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê, tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai do menino, ou seja, o coração daquele homem se abriu. Ele sentiu poder no que Jesus falou, ele sentiu autoridade nas palavras de Jesus. Não foi assim com os discípulos, mas ele conseguiu perceber, o interior daquele homem foi impactado pelo que Jesus disse. E aí então aquele homem, ele diz o seguinte: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Olha o poder liberado dos céus quando alguém passa a crer. Olha o poder que é liberado em favor daquele que passa a crer. É aí onde acontece a transformação, é aí onde se nasce de novo. Ele se arrependeu de ser incrédulo, ele foi impactado pela palavra que Cristo deu a ele, ele se envergonhou de ser um homem incrédulo, se arrependeu, então disse: Senhor, eu creio, me ajuda a vencer essa incredulidade. Foi o suficiente para que Cristo salvasse aquele rapaz daquela situação terrível a qual ele estava vivendo. Foi o suficiente. Foi o suficiente. Em Lucas capítulo 8, no verso 5, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa frase é dita muitas vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí no verso 8, ou melhor, no verso 11, este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração,
para que não creiam e não sejam salvos. Ou seja, coração endurecido, zombador, ouviu a palavra, não dá tempo nem dele falar, será? Não, o diabo já arranca do coração dele, por quê? Porque só tem incredulidade dentro daquele coração, é totalmente duro, mal. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, recebem com alegria quando a ouvem, mas não tem raiz, não se aprofundam. Quantas pessoas você conhece que já ouviram, que se alegraram, que levantou a mão, que confessou Jesus, que foi batizado, e onde está? No mundão. Não tem raiz. Dizer não tem raiz, o que isso quer dizer? Qual é o significado? Não tem profundidade, não se aprofunda. Ele só quer bênção, ele não quer compromisso, entendeu? Então ele não se aprofunda, certo? Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Qualquer dificuldade, não, minha vida estava melhor sem ir para a igreja. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas, ou seja, trocando em miúdos, esses três aqui, não nasceram do Espírito, portanto não podem ser purificados. Não nasceram do Espírito. Nenhum desses três tipos de pessoa nasceu do Espírito. Daí tanto crente que não prossegue no caminho, daí tanto crente que vai um período, depois para, daí tanto crente que quando pensa que não está na macumba, daí tantos crentes que quando pensa que não está de volta na bebedeira, na glutonaria, na prostituição. Era crente, mas peraí, não era da igreja? Recentemente eu fiquei sabendo de uma pessoa que eu conheço, que trabalhou comigo quase 3 anos, e que era do Senhor, era crente, e agora está no fluxo, está nos pancadões, abandonando os filhos, separou do marido. Ela não conseguiu perseverar, o marido não era uma pessoa boa, a escravizava, mas ela não soube perseverar no Senhor. Quando se separou, se sentiu livre, e abandonou a igreja, abandonou os caminhos do Senhor, e agora está nas trevas. Ou seja, nunca nasceu do Espírito. Estava convencida apenas, nunca nasceu do Espírito. Porque quem nasce do Espírito é espiritual, se torna espiritual. Pode fracassar em algum momento pode se desesperar, em algum momento pode dar umas derrapadas, mas se nasceu do Espírito, volta. Tem pessoas que se afastam um pouco dos caminhos do Senhor na igreja, porque se decepcionam com a igreja, não conseguiram olhar para Cristo fixamente, então elas se afastam da igreja, porque ela pensa, já fui em uma, já fui em outra, já fui membro aqui, e nossa, não dá, prefiro servir meu Deus em casa. Essa pessoa, se ela é de Deus, ela volta, porque nasceu do Espírito, mas está equivocado. Olha os cristãos em Corinto, estamos estudando a carta aos Coríntios na nossa escola bíblica. Paulo usou quase toda a primeira carta para a correção deles. Eram cristãos carnais, que ainda não entenderam o que era perseverança, que ainda não entenderam o que era santidade, que ainda não entenderam o que foi nascer de novo. Então eram crentes salvos, mas ainda meninos na fé. Então viviam com inveja, criavam grupos partidários, eles se separavam desses ou daqueles. Você viu na ceia, eles fizeram uma comilança, uma bebedice na ceia do Senhor. Ou seja, eles ainda eram meninos demais na fé, e Paulo usa quase toda a carta para corrigi-los, para ensiná-los o caminho. São de Cristo, mas ainda eram meninos. Em algum momento, certamente, aquela igreja amadureceu. Na segunda carta nós vamos ver
que houve mudanças. Percebeu? Então quem é de Cristo, ele vai aceitar a repreensão. Quem é de Cristo, quem tem o Espírito, ele vai aceitar a disciplina, ele vai aceitar. Mas se ele não é de Cristo, ele vai se magoar, se machucar, se ferir, vai se espernear, vai ficar com raiva, vai sair falando, xingando, vai sair, fala, não quero mais saber de igreja. Entendeu? Por quê? Porque o que Deus purificou não vai voltar para a impureza. Foi purificado pelo sangue de Cristo Jesus. Foi comprado com o sangue. É de Deus. É de Deus. Amém? Então esses aqui não nasceram do Espírito. Mas no verso 15, que diz que caiu em boa terra a semente, e aí produziu frutos, a 100 por 1. Ah, glória a Deus. Boa terra. O que é a terra? É exatamente o que precisa para germinar uma planta com força, para que ela seja uma árvore frutífera no futuro. Dá para entender isso? Ou seja, nós semeamos a palavra, o outro foi lá e regou, mas Deus deu o crescimento. É de Deus, Ele deu o crescimento. É isso que acontece na terra. Você lança uma semente na terra, planta ela na terra e começa a regar, ela germina e você não sabe como. Ela cresce, ela fica linda e você não sabe como. A terra fez aquilo. É uma ação divina. É uma ação divina. Assim acontece com as pessoas que são dele. Quem realmente é de Deus vai receber, vai crer, vai se arrepender, vai ser salvo, e o diabo não pode mais roubar essa alma de Deus. Não pode mais roubar essa alma de Deus, porque pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. Esses são os que deram ouvidos. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe o que isso quer dizer? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe o que isso quer dizer? Quem é de Deus, ouve. Quem é do Senhor, ouve. Crê. Dá crédito. E se aparta da vida de pecado, para andar somente no caminho da verdade. O que é nascido de Deus, ouve. Ouve. Você é nascido de Deus? Então você está ouvindo. Você está dando ouvidos. Dar ouvidos, sabe qual é a consequência de se dar ouvidos? A prática depois. A consequência do dar ouvidos é praticar aquilo que se ouve. Quem é do Espírito, quem nasceu do Espírito, quem nasceu de Deus, ouve e pratica o que ouve. Faz a diferença no mundo, faz a diferença na terra. Amém? Quem é você? Quem sou eu? Podemos ter sido encontrados hoje aqui em falta com Deus. Podemos ter sido aqui encontrados hoje em falha. Mas somos do Espírito, nós temos o Espírito. E estamos recebendo mais uma vez a oportunidade de corrigir as nossas falhas, que são pecados. Estamos recebendo a oportunidade aqui de corrigir, de confessar, de sermos novamente cheios do Espírito, para continuarmos a nossa jornada, porque nós somos de Deus, nós nascemos do Espírito, não só da carne. Você nasceu de Deus, irmão. Você nasceu de Deus, irmão. Olha o que está errado na sua vida e conserta. Olha o que está errado na sua vida e conserta. Veja o que não agrada a Deus e você está fazendo, e se arrependa. Se você é de Deus, você está dando ouvidos ao que está sendo dito. Não fique dando desculpas, não, isso aqui Deus não se importa, não, isso aqui imagina, é uma coisa que eu não estou ofendendo ninguém, não estou prejudicando ninguém, mas está prejudicando a si mesmo.
Se você está prejudicando a si mesmo, você está ferindo o santuário de Deus. Você é santuário. Então para de dar desculpinha, de achar que está tudo certo, de que o que está fazendo não tem nada de errado. Para com isso e conserta o que está errado na sua vida. Quem é nascido de Deus, ouve o Espírito e se conserta. O grande dia está chegando, irmãos. Mais perto do que se imaginou em toda a história do mundo. O grande dia está se aproximando. Os sinais de hoje estão nos mostrando o início do Apocalipse. Pode ser que o Apocalipse já esteja se iniciando. Então prepare-se, porque Cristo vem buscar o que lhe pertence. Cristo vem buscar o que lhe pertence. Amém? Exalte o Senhor com suas palmas.